Seja gentil com você. O que é ser gentil com você? Você já pensou nisso? Tem até uma frase, né? Gentileza gera gentileza. E aí algumas pessoas me falam assim: ah, mas eu sou tão gentil com todo mundo, eu faço gentileza, eu sou educado, eu sou cordial. E com você, você é gentil? Porque lembra da frequência? Se você não for gentil com você, você não vai conseguir gerar gentileza para o outro e para você. Você pode até ter atitudes gentis, mas elas não vão ser tão bem percebidas. E você não vai colher gentileza porque você está oprimindo você mesmo. Agora que a gente já entendeu um pouquinho do cérebro de sobrevivência e a gente já está começando a ter consciência do que nos dá raiva e do que nos dá medo, a gente vai aplicar uma prática para que toda essa tomada de consciência dilua esses pensamentos para que a gente possa se desarmar. Como que a gente cura raiva e medo? Não é engolindo e fingindo que não tá nem aí. Ou, é o possível que a pessoa pode fazer. Não é assim. A gente cura a raiva e medo sendo gentil. Mas, em primeiro lugar, gentil com a gente mesmo. Acolhendo os nossos sentimentos de fato. Você vai ver, a gente vai pegar aquela listinha de raiva e medo, vai aplicar algumas maneiras de pensar sobre isso, para que no final dessa aula você já possa estar mais leve. Então vamos lá. A lista de raiva e medo, de ficar acuado, de ficar assustado, de ficar irritado, de ficar frustrado. Pega a tua lista da atividade do módulo anterior. Vai ter que fazer a lista, gente, porque é o melhor jeito da gente aprender a ser gentil e a se desarmar. Dessa lista, você vai riscar todas as raivas e medos que não são da sua responsabilidade. O que quer dizer isso? Eu me irrito porque a minha mãe gerencia mal a vida financeira dela. Eu me irrito porque meu pai é grosseiro, sei lá, com meu irmão. É da sua responsabilidade. Você que agiu assim. Vanessa, mas eu me incomodo. Eu não gostaria que fosse assim. Eu também não gostaria. Pode ter certeza que isso que te irrita, se eu tivesse aí no seu lugar, eu também me irritaria. Por quê? Porque eu também ia querer que fosse diferente. Mas a gente precisa aprender a mudar de frequência, a mudar a vibração e mudar, inclusive, as pessoas à nossa volta. Então, é muito importante que você risque aquilo que não vem de uma atitude sua. Aquilo que são processos de outras pessoas. Mesmo que esse outro seja o seu filho, mesmo que esse outro seja alguém que você ame demais. Não é uma atitude sua que está te gerando irritação. É uma atitude do outro com o outro. Mas e quando for alguém que faz algo para mim? Então, a maneira como meu chefe fala comigo me oprime. Ou então eu sou líder de um setor e a maneira que eu falo com meus funcionários me irrita porque parece que eles não me escutam. Aí é com você. Então, você vai riscar da sua lista tudo aquilo que não é com você. E vai deixar estacionado em algum lugar que, de repente, no final desse módulo, você possa olhar para isso e ver como isso está impactando para a sua vida. Agora, vamos a você. As atitudes que você tem que te levam à irritação, ou a ficar acuado, ou a ficar amedrontado, essas são importantes para agora. Dentro das atitudes que você tem, a gente vai agora aplicar o não julgamento. A gente vai aprender a olhar com uma outra docilidade para isso, sem julgar o processo. Antes disso, as atitudes que você tem ou que os outros têm com você, para mudar isso, não adianta você atacar mais, responder melhor, ser mais grosseiro, ou então deixar a pessoa falando sozinho. Tudo isso vai te manter conectado com a pessoa, com o evento e com a situação. O que eu preciso que você faça? Se desarme dentro disso. Eu posso dar uma resposta a alguém que me incomoda de uma maneira extremamente gentil e firme e ocupando meu espaço. Por exemplo, alguém que é grosseiro comigo. Ao invés de eu ficar com raiva e ser grosseira de volta, ou ficar chateada, por que essa pessoa faz isso comigo? Eu faço tudo certo. Peraí, é ela que tá fazendo isso comigo. Eu sou o primeiro personagem da minha vida. O mundo acontece a partir de mim. A minha vida começa por mim.
Então eu posso virar calmamente, sendo gentil, porque eu tô sendo gentil comigo em primeiro lugar, e trazer a seguinte fala: olha, quando você faz isso, isso me incomoda, isso me deixa aborrecido. Qual é seu objetivo com isso? Ou tem outra maneira que você possa falar a mesma coisa? Porque desse jeito só tá me dando raiva. E pronto. Você vai contar o que aquela atitude ecoa dentro de você. E quando você conta o que aquela atitude ecoa dentro de você, você se desarma para passar a informação. Pode ser que o outro se importe, pode ser que o outro dê de ombros, pode ser que o outro ajuste a maneira dele. Não é sobre o outro, a vida é sobre você. A maneira que o outro vai reagir com isso é do outro, mas você vai estar se posicionando, ocupando o seu lugar e dando a informação de que aquilo não te faz bem. Nesse momento você vai estar sendo gentil com você. Porque você foi gentil com você a ponto de se posicionar e sinalizar aquilo que está te machucando. Entende? Ah, Vanessa, mas o outro não vai mudar, vai continuar assim e tudo bem, e vai ser sempre assim. Não tem problema. Não é sobre o outro. Acredite no que eu estou te contando. A hora que você muda o seu posicionamento, o que você está mudando junto com ele? Sua rota de pensamento, saindo daquela sobrevivência que te deixa ali perdendo energia. Você muda de frequência, porque você sai de uma frequência de estar ameaçado e tendo que ameaçar e agredir, e vai para uma frequência de gentileza. Você vai para a frequência onde você escuta você mesmo, você fala sobre o que você sente e você é gentil com você. E aí você vai se conectar com as outras pessoas dentro da frequência de gentileza. Mesmo que para esse personagem ou para essa pessoa não funcione, vai estar funcionando para você a partir do momento que você fizer isso. Gente, é muito legal. Você ganha vida. Você ganha tempo de vida, porque você deixa de colocar tempo de vida em pensamentos de irritabilidade, você deixa de colocar tempo de vida em situações que você vai ficar lembrando que não te fizeram bem, você informou sobre você e você foi gentil com você. Você vai rejuvenescer com esse processo. Eu garanto isso para você, se você aplicar de verdade. Você se desarma tanto que você se sente com mais ânimo, você se sente mais pronta para estar na sua vida e viver o seu dia. E como que a gente pode olhar tudo isso ainda sendo gentil sobre a ótica do não julgamento? O que é não julgamento? Aquilo que é do outro, é do outro. Aquilo que é meu, é meu. Como o outro conduz a vida dele, as atitudes dele, não me cabe julgar. Me cabe aceitar. Vanessa, mas eu não gosto quando essa pessoa faz isso. Ok, mas ela faz? Faz, então aceita. Aceitar não significa se conformar. Aceitar significa acolher a única situação existente para aquele momento. Mesmo que eu não goste. Tem outra? Não. Porque o que acontece? Se eu não aceito, então, a pessoa vai lá, mexe, situação dentro de casa, de família que acontece muito. O irmão vai lá e mexe nas coisas, nas suas coisas, ou nas coisas da irmã, ou abusa um pouco da sua mãe no sentido financeiro, isso te incomoda, mexe nas suas coisas e isso te incomoda e você não aceita. Tudo bem, eu não aceito que ele faça isso. Eu não aceito quer dizer assim, eu não gosto, eu não concordo, eu não queria que fosse dessa maneira. E quando eu não aceito algo, automaticamente meu cérebro vai rastrear e procurar a solução que eu conheço. Então, rastreando dentro da sobrevivência, porque eu já estou irritada com isso, ele vai rastrear e vai procurar a solução que eu conheço. Deveria se comportar desta maneira. Ele deveria não abusar financeiramente da minha mãe, ele deveria não mexer nas minhas coisas, ele deveria ser um bom irmão. Esse deveria ser um bom irmão é real? Ele é essa pessoa? Alguma vez ele agiu desta maneira que eu entendo que ele deveria? Não. E por que eu tô perdendo energia olhando isso que eu não gosto e querendo colocar esse personagem que é o deveria em cima disso? Eu não aceito e deveria, eu não aceito e deveria, eu não aceito e deveria. Eu tô gastando energia tentando arrumar
a atitude de uma pessoa que não sou eu. Eu não aceito e deveria. Legal. E o que muda? Não muda nada. Aceitar não significa achar bacana. Aceitar não significa concordar. Então a gente vai mudar a palavra aceitar. Porque a palavra aceitar, ela chega no cérebro como você estar conivente com. Ao invés de falar aceitar a atitude dele, a gente vai mudar para acolher. Acolher, mas como que eu vou acolher se eu não gosto? Acolher. O que vier, bom, ruim, é do jeito que eu gostaria que fosse, é como eu quero ou não, eu acolho. Eu acolho a atitude do meu irmão. Por quê? Porque esse é meu irmão. Neste exemplo, este é o irmão. Não tem outro. Aquele irmão que deveria ser, talvez seria o que eu seria se eu estivesse no lugar dele. Ou o que eu imaginei que ele deveria ser a partir do que eu aprendi, sei lá, na vida com meus pais, ou do que eu vi dele mesmo quando ele era mais novo. É baseado em informações que não estão no presente. Informações que eu construí de valor. E aí eu construo um irmão, ou construo um marido, ou construo um parceiro, um trabalho que deveria ser. Esse deveria não tá aqui. Não existe. Então eu vou lá, vou acolher. Acolher como ele é. Me deixa feliz? Não. E eu não vou te pedir para ficar feliz com as atitudes dele. Não me deixa feliz, mas eu vou pedir para reconhecer quem ele é e como ele age. Quem é ele ou qualquer que seja o contexto que você traga para cá, tá? Na questão de ser gentil. Então eu vou acolher aquilo que couber a mim dizer do que incomoda em relação a mim. Eu falo, me posiciono, mas vou ser gentil comigo. Ser gentil comigo, eu não vou trazer o deveria para ficar aqui nos meus pensamentos sofrendo por isso. Eu não vou sofrer por quem ele não é. Eu não vou sofrer por quem ele é. Eu vou acolher que esta é a verdade para agora daquilo que eu vivo. E às vezes você vive isso há anos e não se conforma com isso há anos e fica tendo sintoma por isso há anos. A hora que você acolhe, você é gentil com você, você sai do julgamento do que deveria e você começa a se desarmar. Você começa a se desarmar, você começa a ter mais presença, você começa a trazer mais o seu pensamento para o tempo agora. Então, qual é a atividade para a gente poder pensar nisso, para ter mais consciência de ser gentil? Para ter mais consciência com o que acontece de fato e com o que deveria acontecer que não é real. Faça uma lista do que falta para você, das suas carências. Falta compreensão, falta entendimento de você para você, do outro para você, ou do outro, da sua filha para o seu marido, do outro para o outro que envolve você. O que falta? Então, o que falta? Esse exercício é um pouquinho mais complexo, talvez leve um pouquinho mais de tempo. O que falta de você para você? Às vezes, de você para você vai ser mais difícil você reconhecer, porque você já se deixou no segundo plano e talvez, não falta nada, se todo mundo estiver bem, tá tudo bem. Mas a vida começa em você. A frequência do que você vai materializar, da gentileza, começa em você. Então, vamos lá. O que falta do outro para mim, que eu fico imaginando que o outro deveria ser e não é? E o que tá faltando. E o que falta do outro pro outro que tá envolvido na minha vida. Então, de irmão pro pai, do trabalho pro marido, do colega pra minha amiga, que deveria ser. E aí, esses deverias, a gente vai acolher, que é o que você imaginou para essas pessoas, o que você julgou que seria melhor para elas. E talvez, com certeza, seria mesmo. Mas não quer dizer que elas vão viver isso. E a gente passa a entender qual é a nossa relação com o que deveria e qual é a nossa real relação com as pessoas. Você, às vezes, pode viver anos um casamento, um relacionamento com a pessoa que deveria e não com o seu marido. E você não tá nem enxergando ele. Você tá enxergando o que ele deveria ser. O marido mesmo você não tá vendo. Ou a esposa mesmo você não tá vendo. Você fica vendo o que deveria ser. E você tá deixando de pôr a sua conexão com aquilo que a pessoa é. E, de repente, quando você começa a tomar essa consciência de ser gentil, você pode se surpreender. Porque você pode descobrir uma pessoa aí que você ainda não tinha visto. Você pode descobrir outros aspectos dessa mesma pessoa que pode ser muito legal, que pode ser mais leve, a hora que você sai do julgamento do que deveria. E aí depois, se você conseguir esse exercício com você, o que eu sinto que eu deveria ter feito, que eu deveria ter falado, que eu deveria ter vivido, mas o que eu fiz de fato.
e começa a acolher o que você fez e não o que você deveria fazer. Porque se você ainda não fez o que você pensa que deveria fazer, porque você ainda não desenvolveu essa habilidade, porque você ainda não trouxe isso como uma atitude rápida para você, porque você ainda não alcançou isso que você pode conquistar para agir dentro do que você deveria e vai fazer. Combinado? Então essa atividade vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vale muito a pena ter a consciência sobre o que você deveria, sobre o que de fato acontece, sair do julgamento de encaixar as pessoas no seu deveria, que não quer dizer que é o que a pessoa pensa, e ser gentil com você em primeiro lugar. Combinados? Até a próxima aula.